Oi, pequenos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana, né? Pra quem não me conhece, eu sou Tia Vitória, sou do Departamento Infantil da Igreja Metodista dos Guararapes. E se você não me conhece, provavelmente você não assistiu os outros vídeos. Então, clica aqui nos cards que vai ter o vídeo da semana passada. E mais você que assistiu, fica aqui comigo. Já, dá o like, né? Que você já sabe que vai vir coisa boa. E agora você já sabe que é a hora do louvor, então não se preocupa. Chegou a hora de louvar e adorar o Senhor. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez para falar para vocês sobre a importância de ler a Bíblia. Na verdade, a gente vai cantar uma musiquinha bem pequenininha. Duas, na verdade, bem pequenininhas. Uma é sobre a importância de ler a Bíblia. Você tem lido a Bíblia em casa? A mamãe e o papai têm lido a Bíblia para vocês? Então, a primeira musiquinha é bem fácil, tá bom? É assim, ó. Leia a Bíblia e faça uma oração, e faça uma oração, e faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer, crescer, crescer. Isso mesmo. Para a gente poder crescer espiritualmente, nós precisamos estar alimentados da palavra. Ler a Bíblia é muito importante. Então aí, todo mundo ficar ligadinho para não esquecer de ler a Bíblia todos os dias, tá bom? E a outra música que eu trouxe para vocês hoje, ela é bem fácil. É uma música que vai falar sobre uma historinha de 3 rapazes. Depois, em casa, vocês perguntam à mamãe e ao papai como foi que aconteceu essa história, tá bom? A nossa história, a nossa música é sobre 3 rapazes. Vamos começar? Eu acho que essa vocês conhecem, é assim, ó. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Isso mesmo, essa história é muito bonita. Depois vocês pedem para o papai e a mamãe contar para vocês um pouquinho dessa historinha e vocês repitam cantando a musiquinha, tá bom? Um beijo e até a próxima. Todo mundo quietinho, que agora eu vou contar a história de uma pessoa que era pequena, mas que para Deus era, muito grande. Eu vou contar a história de Davi. Ele era o menor de seus irmãos e o mais novo e o mais fraquinho. Mas quando Deus tem um plano na vida da gente, não importa se a gente é o mais forte ou o mais fraco. Se Deus está com a gente vai vencer. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele, que se chamava Jessé. E aí, sempre que ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, ele estava adorando a Deus, cantava hinos a Deus com a harpa dele, ele tinha um instrumento chamado harpa. E ele estava sempre louvando a Deus. E aí, ele confiava muito em Deus, independente da força dele, do tamanho dele. Sempre que um animal tentava atacar as ovelhas dele, ele lutava, não tinha medo, porque ele lutava em nome de Deus. Ele sabia que Deus era a força dele. Uma vez um leão tentou atacar, ele matou o leão, e outra vez foi um urso, e ele matou o urso também. Certo
dia, Deus falou no coração de um profeta chamado Samuel. Falou assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé que eu vou te ajudar a ungir o rei de Israel. E aí, naquela época, o rei era Saul, né? Só que Deus não estava se agradando nada do que Saul estava fazendo e como Saul estava governando. E aí Deus disse que ia separar um novo rei para Israel. E Samuel, como também era muito obediente a Deus, né? Ele era muito usado por Deus, foi lá na casa de Jessé. Quando ele chegou na casa de Jessé, viu os 7 filhos de Jessé. Viu o mais velho e ele já pensou que era o rei. O mais velho era o mais forte, o maior. E aí ele fez: será que é esse o rei? E aí não era. Foi passando, os irmãos de Davi, e não era nenhum, até que terminaram todos. E aí Samuel disse: Jessé, tem mais algum filho teu que tá por aqui? Porque não é nenhum desses. E aí Jessé disse: tem Davi, mas ele sempre tá cuidando das ovelhas, ele é o menor, o mais fraquinho daqui de casa, o mais novo, inclusive. E aí Samuel disse: traga. Quando Jessé trouxe Davi, que Davi chegou, que Samuel viu, na hora Deus falou para Samuel: Samuel, é esse, pode ungir que ele vai ser o próximo rei de Israel. Naquela época, os israelitas estavam enfrentando uma situação bem difícil com os filisteus, eles estavam ali em guerra. E os filisteus, no exército dos filisteus, tinha um gigante, um homem de 3 metros, e o nome dele era Golias. O Golias, ele botava medo em todo mundo, não tinha ninguém que não tivesse medo de Golias. Inclusive, Saul, que era o rei, também tinha medo de Golias. E aí, Golias ficou 40 dias colocando medo no exército de Israel. Certo dia, Davi disse: eu posso enfrentar Golias. E aí, quando Saul ficou sabendo que Davi estava querendo enfrentar Golias, ele ficou preocupado, porque Davi era só um pastor de ovelhas, pequeno, fraquinho. E aí ele disse: Davi, eu não acho legal tu ir enfrentar lá o gigante, não. Melhor tu ficar na tua, porque tu é muito pequenininho. E aí Davi disse: eu já matei um leão e eu já matei um urso e eu não tenho medo, porque eu não vou com a minha força, eu vou com a força do Senhor. E aí Saul disse: tudo bem, quer ir? Vai, mas eu vou colocar uma armadura em você para garantir que vai estar tudo bem. E aí Saul colocou a armadura em Davi. Só que Davi era muito fraquinho e ele não aguentava o peso da armadura. E aí ele disse: Saul, eu não vou colocar essa armadura, é muito pesada para mim essa roupa de guerra. Não vou colocar. Vou com a força do Senhor. O Senhor vai me proteger, o Senhor é a minha armadura, o Senhor é a minha força. E aí ele disse: independente da arma que eu usar, eu sei que a minha vitória vem do Senhor. E aí ele foi enfrentar Golias, né? Chegou lá para enfrentar Golias, Golias viu Davi, pequeno, magrinho, Golias já começou a rir. Mas Davi não estava nada preocupado com isso. E ele disse: Golias, você veio com espada e com lança, mas eu vou com a força do Senhor. E ele foi, enfrentou Golias. Pegou 5 pedrinhas, pegou a funda dele e foi lá enfrentar Golias. E aí, quando Golias viu Davi, Golias falou: ó pra aí, que menino pequeno, que é esse que vocês botaram pra lutar comigo? Um menino desse tamanho, magrinho, eu vou dar um peteleco nele, ele vai cair. Quando Golias correu para atacar Davi, Davi pegou uma pedra, botou na funda, rodou e acertou a cabeça de Golias, que ficou tonto e caiu na hora. Na hora que os filisteus viram que o gigante deles, que era o soldado mais forte, tinha caído, eles ficaram morrendo de medo. E fugiram. E assim, o exército de Israel conseguiu derrotar os filisteus. Depois de algum tempo, Saul morreu e Davi se tornou rei de Israel. Mas essa é uma história para outro dia, então fiquem tranquilos que depois a gente volta com a história do rei Davi. Essa é a historinha de hoje, então se vocês gostaram, já se inscreve aqui, não esquece de deixar o like, nos siga nas nossas mídias sociais e um cheiro, fiquem com Deus e até semana que vem que eu espero vocês aqui, viu?